Boa noite, iniciamos mais uma edição do programa Saúde em Dia, agora pela internet. O programa Saúde em Dia, ele vai ao ar todos os dias pela Rádio Assunção AM 620, no horário das 12h30 às 13 horas. Esse programa, ele já existe há mais de 8 anos na Rádio Assunção. É um programa que nós divulgamos todos os dias as últimas notícias do dia no que concerne à saúde. E, atualmente, estamos fazendo o programa exatamente para falar da Covid-19, tudo que tem a ver agora, nesse momento. Estou comigo aqui, estou botando já aqui, editando a privacidade, colocando aqui para público, ele já está agora público, e eu sempre faço o programa com o radialista, o escritor, o palestrante Sérgio Cunha, que eu vou chamar agora para nós iniciarmos o programa de hoje. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutora Arruda Bastos, amigos de todo o Brasil. Nós estamos realmente iniciando este programa Saúde em Dia, deste sábado, que começa às 18 horas, meu querido doutor Arruda Bastos. Bom, vou lembrar aí os nossos internautas que eles podem comentar o programa, que eu vou ler e responder. Eles podem também sugerir algum tema, podem sugerir algum formato diferente do programa, podem curtir e, preferencialmente, aí embaixo vocês compartilharem o programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos fazer um apanhado da situação da saúde durante a semana. Então, podem curtir, comentar, compartilhar. Este é o programa Saúde em Dia. Sérgio, vamos aí. Vamos ver, então, a primeira manchete do dia, Sérgio. A primeira manchete, doutora Arruda Bastos, é com relação aos números da pandemia da Covid-19 aqui no estado do Ceará. A Secretaria de Saúde do Estado informou também que são investigados 46.745 possíveis casos. O número de exames aplicados é de 85.539, um total de recuperados de 20.526. A letalidade da doença é cerca de 6,6%, meu querido doutor Arruda Bastos. Então, vamos ler um pouquinho esses números, né? É importante ler um pouco os números, porque o que é que eles informam? Eles informam o seguinte: a doença continua crescendo aqui no Ceará, são 35.070 casos confirmados, são 2.305 óbitos, a letalidade gira sempre em torno de 6,6, 6,7. Muitos exames realizados no Ceará, estamos chegando quase 86 mil exames realizados, existem muitos pacientes em investigação, 46.745, isso mostra que muitos desses casos provavelmente vão confirmar a doença daqui a alguns dias. E nós temos esse número de pessoas que ficaram curadas aqui no Ceará. Estamos com ainda uma dificuldade nos leitos, principalmente de UTI, na casa de 93% de ocupação dos leitos de UTI. Estamos com um pouquinho mais de folga nos leitos de enfermaria, um pouco menos de 80%. A nossa preocupação agora é exatamente a doença chegar nos municípios, principalmente mais distantes da capital, os municípios menores, já que a região metropolitana, a doença também está no mesmo ritmo de Fortaleza. Caucaia, Maracanaú, aqui Pacajus, Itaitinga, Aquiraz, Eusébio, chegando até São Gonçalo, essas cidades têm mais ou menos o mesmo tempo que a doença iniciou e mais ou menos o mesmo ritmo. Na Zona Norte, nós continuamos com preocupação, principalmente na cidade de Itapipoca, situação bastante crítica na cidade de Itapipoca e na cidade de Sobral. E no Cariri, a doença aumentando, já tem óbitos em todos os municípios, tanto no Crato como no Juazeiro, como em Barbalha, também merece muita atenção naquela região. O governador prorrogou, nós vamos falar sobre isso,
prorrogou o decreto de isolamento e fez um apelo para que os municípios também prorrogassem os seus decretos e esses municípios um pouco mais críticos, eles colocassem uma rigidez maior, Sérgio. Doutor Arruda Bastos, o prefeito de Itapipoca parece que pegou parte do hospital, aquele hospital que eu falei para o senhor, aquele hospital grande, que foi construído em Itapipoca, ele requereu parte desse hospital para fazer exatamente um hospital de campanha, meu querido doutor Arruda Bastos. É uma necessidade nesse hospital, há muitos anos estava já construído, eu conheço bem esse hospital de Itapipoca, antes da minha época de secretário de saúde, ele já existia, eu visitei esse hospital algumas vezes, na época tive intenção, inclusive, de colocar para funcionar, entrei em contato com a entidade que administra o hospital, não foi possível o Estado entrar num acordo, porque na época nós queríamos administrar o hospital e eles queriam ficar com o hospital e não deu certo. Depois que eu saí da secretaria, eu sei que o outro secretário tentou também botar o hospital para funcionar, inclusive numa parceria com uma organização social, né, que era o Instituto Praxis. Esse Instituto Praxis iria administrar e o hospital seria um hospital mais voltado para a área da oncologia. E chegou, inclusive, a ser praticamente montado alguma estrutura nesse hospital de Itapipoca, mas, infelizmente, depois também não foi para frente. Agora, o que está se esperando é que esses leitos requisitados, eles comecem a funcionar. A última notícia que eu tenho, a informação que eu tenho mais recente, é que esse hospital ainda não está funcionando. Ô, Sérgio, deixa eu saudar aqui o Marcelino, deixa eu ver aqui, o Marcelino Martins Ferreira, que está aqui aplaudindo o programa, a Núbia Cardoso está dando uma boa noite, ela sempre assiste aqui os nossos programas, e a Iracema e o doutor Manuel Fonseca, que está dando boa noite, e eu quero lembrar os nossos programas, né, Sérgio? Lembrar, eu já falei aqui do programa de rádio, programa de rádio que acontece de segunda a sexta, de 12h30 até 13 horas, na Rádio Assunção, pode ser escutado pela internet, o Sérgio Cunha sempre coloca o programa também pela internet no seu canal, na sua página do Facebook. E o programa é de segunda a sexta, de 12h30 às 13 horas. Segunda-feira eu tenho um programa às 18 horas com o Dr. Zé Maria Filomeno, que é o Encontro Marcado. Nessa segunda-feira nós temos um programa Encontro Marcado. Na terça-feira tem o nosso programa Circuito Político, do Sérgio Cunha, que eu participo. Na quarta-feira fica liberado aí para as lives, principalmente pelo Instagram. E na quinta-feira, com o Dr. Manuel Fonseca, eu faço o Quinta com Saúde e Democracia. E aos sábados, o nosso programa aqui, que é uma resenha da semana, o programa Saúde em Dia, Sérgio. Muito bem, doutor Marcos e amigos. Vamos continuar com o nosso programa Saúde em Dia, de sábado às 18 horas. Meu querido doutor Arruda Bastos, secretário de Saúde, detalha ações de combate à pandemia em coletiva de imprensa. Sérgio, isso aconteceu no dia de ontem, né? Nós estamos fazendo um balanço da semana e a notícia importante é uma certa redução da lotação, quer dizer, a diminuição da procura, tanto nos postos de saúde de Fortaleza como nas unidades de pronto atendimento. Nós ainda temos dificuldade em termos de leitos de UTI e dificuldades um pouco menos de leitos de enfermaria, mas o secretário, pelos estudos que estão sendo realizados, ele acredita que nós já estejamos chegando aí no pico dessa curva e, muito provavelmente, nos próximos dias nós vamos começar a reduzir os casos. Pelo levantamento, tem uma redução da procura dos casos e isso, sem dúvida, tem a ver com o isolamento mais radical que foi feito durante agora esses últimos 15 dias, sem dúvida. A iniciativa privada também tem se posicionado e tem sentido uma redução da frequência das pessoas nas UTIs. E isso mostra que os hospitais, eles, embora ainda estejam com um grande número de pacientes, mas
não estão tão pressionados os hospitais dos planos de saúde. Os pacientes que têm tido alta são mais ou menos aí os pacientes que estão entrando e os pacientes que estão ficando internados. Preocupação também na iniciativa privada é, como sempre, os leitos de UTI. Como eu falei no início do programa, nossa preocupação maior é exatamente para o interior do estado, que tem uma capacidade menor de assistência à população, principalmente de leitos de UTI. Eu tenho uma preocupação grande com o Maciço Baturité. Ontem, inclusive, participei de uma reunião, de uma videoconferência com os 8 prefeitos do Maciço Baturité, porque o Maciço Baturité, capitaneado pelo prefeito Assis Arruda, tem solicitado do governo ou um hospital de campanha ou leitos no Hospital Zé Pinto do Carmo, que estava bem encaminhado, mas agora esses leitos deveriam ter entrado em funcionamento essa semana e até o momento não entrou. Os prefeitos estão, inclusive, preocupados com isso e devem, segunda-feira, apresentar um documento na Secretaria da Saúde fazendo e deixando essa reivindicação, Sérgio. Das autoridades de saúde do município é que a demanda da doença do Covid-19 está indo para o interior do estado. Portanto, é uma preocupação do governador Camilo Santana e das autoridades, do secretário Cabeto, doutor Cabeto, das autoridades de saúde do estado, meu caro doutor Arruda Bastos. Essa é uma preocupação, sem dúvida, preocupação para o interior, porque nós vamos ter 2 tempos dessa pandemia no Ceará. O tempo da capital, o tempo de Fortaleza, o tempo da região metropolitana, e vamos ter o tempo do interior. Então, nós vamos sentir o interior daqui mais uns 15 dias, a preocupação nossa é exatamente essa. O interior está aumentando mais o número de casos do que propriamente Fortaleza, e essa é a preocupação. Eu quero aqui também agradecer a presença da Lu Arruda, que está dando uma boa noite, a Regina Machado está perguntando aqui, doutor Arruda, faça um resumo da situação hoje no Ceará. Então, Regina, a situação é a seguinte, em termos de capital, tanto no Sistema Único de Saúde, como nos hospitais privados e nos hospitais das operadoras de plano de saúde, a situação está um pouco melhor do que os últimos dias, do que o início da semana passada. Embora ainda muito pressionados os leitos de UTI, que estão na casa aí dos seus 93% de lotação. Leitos de enfermaria um pouco mais folgados. Hoje foram inaugurados mais leitos de UTI no JF2 e esses respiradores que chegaram agora no começo da semana, que chegaram da China, que o Estado adquiriu, eles estão sendo distribuídos pelas unidades de saúde de Fortaleza, que vão crescer mais número de leitos, e principalmente leitos no interior, porque agora a segunda fase da doença, como eu estou falando, vai ser exatamente no interior. Agora, o pedido fica mantido, né? Nós estamos tendo essa redução, aliás, estamos observando essa redução, graças ao isolamento social muito rígido que foi feito. Hoje, inclusive, eu recebi um vídeo do presidente da Unimed, do Fernandes, que é muito meu amigo, ele encaminhou um vídeo falando exatamente que está sentindo uma certa redução desse número de pacientes e fazendo um apelo para que as pessoas continuem com o isolamento social, independente de pensamento político, independente de outra questão, porque realmente nós estamos tendo resultado desse exato momento. Agora, a doença continua grave, muitas pessoas ainda nas UPAs, esperando transferência para leitos de UTI, as pessoas de UTI, muitas das vezes, entrando em respirador, quando não se consegue fazer a intubação, inclusive fazendo traqueostomia, que já é um procedimento cirúrgico para poder instalar o respirador. Então, a preocupação continua, mas com esse isolamento maior, com esse crescimento dos leitos, eu estou um pouco mais, nesse final de semana, um pouco mais, vamos dizer, uma tranquilidade um pouco maior do que no sábado passado, Sérgio. Muito bem, doutor Arruda Bastos, estamos apresentando o programa Saúde em Dia aqui na internet, sempre dizendo que o programa Saúde em Dia tem a inspiração médica do doutor Arruda Bastos, este médico idealista. Pois é. Olha, outra notícia importante desta semana foi que o governador
se reúne com prefeitos e reforça a importância da atenção primária no combate ao coronavírus. Camilo Santana participou do encontro virtual com 120 gestores municipais e ressaltou a importância das medidas de isolamento social. O governador Camilo Santana se reuniu nesta sexta-feira com 120 prefeitos cearenses para alinhar as ações do combate ao coronavírus em todo o estado do Ceará. Sérgio, isso aconteceu no dia de ontem, foi no dia de ontem pela manhã. Inclusive, eu tive contato com vários prefeitos, ontem, inclusive, à tarde, nessa videoconferência com 8 prefeitos da região do Maciço, que participaram dessa reunião. O prefeito André Cisarro conversou comigo e, realmente, o governador mostrou a preocupação e citou, inclusive, um grupo de municípios que ele tinha uma preocupação maior, né, que a Secretaria de Saúde tinha uma preocupação maior. Citou, inclusive, na região do Maciço, a cidade de Capistrano, uma cidade que tem uma tendência a ter um acréscimo grande de casos. Mas falou de Maracanaú, falou de Caucaia, falou de Tapioca, como eu citei no início, de Sobral e também de algumas cidades na região do Cariri. O que é certo é que praticamente todas as cidades do Ceará têm casos confirmados, esses casos crescentes, e praticamente quase todas também com óbitos. 1 óbito, 2, 3, e isso também crescendo, né? A informação também que o governo deu, e nós sempre falamos nos nossos programas, é exatamente uma certa mudança do protocolo de atendimento. Esse protocolo tem que ser muito bem realizado pela atenção básica de saúde, que é exatamente aquela que funciona nos postos de saúde, aquela que funciona no programa de saúde da família, que funciona exatamente nos distritos. Essa atenção à saúde tem que ser muito importante, para exatamente aquele médico que está na ponta, ele possa antecipar, inclusive, a ida do paciente no hospital, ele possa antecipar a utilização de medicamentos, ele possa dar toda a orientação que as pessoas não fiquem em casa, principalmente pessoas que são do grupo de risco de qualquer idade ou idosos acima de 60 anos, se apresentar um sintoma importante de falta de ar. Mas se tiver febre alta persistente, se tiver sintomas assim mais agravados, mesmo que não tenha falta de ar, tem que ir fazer uma consulta no posto de saúde. O posto de saúde tem por obrigação, caso necessário, realizar alguns exames e encaminhar para aquele hospital de referência mais próximo da cidade ou da unidade de saúde, Sérgio. Muito bem, doutora Arruda Bastos. Também notamos nessa semana, né, a preocupação do governador Camilo Santana e do secretário de Saúde, o doutor Cabeto. Eles tiveram uma preocupação maior com os municípios de Maracanaú e de Caucaia, devido a pertencerem à região metropolitana de Fortaleza e o deslocamento do vírus para estas cidades, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Sérgio, essas cidades da região metropolitana, elas preocupam muito, porque devido à proximidade de Fortaleza, a doença começou mais ou menos na mesma época, e muitas pessoas residem em Maracanaú, residem em Caucaia, residem no Aquiraz, residem no Eusébio, nessas cidades próximas daqui de Fortaleza, e trabalham em Fortaleza, né? Ou então o contrário, residem em Fortaleza e trabalham nessas cidades. Então, essas cidades, mais ou menos na mesma época, começaram a apresentar casos. E como são cidades, embora grandes, mas menores em termos de estrutura de saúde, a preocupação é maior. Então, o governador alertou esses municípios para ampliar o isolamento social. Eu quero aqui, Sérgio, saudar aqui o Henrique Machado, que está dando aqui boa noite, a Regina, que está perguntando qual o percentual do isolamento em Fortaleza. Regina, alguns bairros esse isolamento chega a 70%, mas a média realmente é na casa de 53%, 54%. Poderia ser maior, e o apelo que nós fazemos é que esse isolamento é amplo. Nós temos bairros em Fortaleza, principalmente bairros mais centrais, não tão periféricos, aliás, nos bairros onde a doença começou, esse isolamento está na casa aí dos seus 70%. Quero saudar novamente aqui a Lúbia Cardoso, que está dizendo, está parabenizando o governador e o prefeito de Fortaleza pelo trabalho em sintonia. E isso é importante, né, Sérgio? O trabalho sintonizado
entre o governo e a prefeitura, né? E esse trabalho que o governador está pretendendo levar para as cidades do interior. E ele tem que voltar os olhos realmente para a cidade do interior, porque do início foi dado um apoio muito grande em Fortaleza, porque a doença começou aqui, mas agora o interior está precisando ter essa atenção maior, tá certo? Então o governador tem que investir, e tem um hospital de campanha sendo construído em Calcaia, um hospital de campanha sendo construído na cidade de Maracanaú, esses leitos para o Maciço e Baturité, que precisam urgentemente, esses leitos precisam funcionar urgentemente, e o problema é que os municípios não têm condição de esses leitos, Baturité não tem condição de assumir leitos regionais, aliás, nem o município tem, isso é uma obrigação do Estado financiar que esses leitos funcionem. Os municípios podem apoiar na atenção básica, apoiar nessa estrutura do SUS, apoiar na testagem dos pacientes, podem apoiar até com insumos, com medicamentos, com EPIs. Lá na região de Baturité tem a possibilidade, e o consórcio se colocou à disposição para apoiar no que for necessário. O consórcio sempre apoiou os 8 municípios, distribuindo EPIs, agora comprando medicamento, mas o problema é que o custo para um leito de um paciente COVID é muito alto, é muito maior do que um leito comum. Só com oxigênio, um paciente COVID, normalmente, mesmo ele não sendo tão grave, ele passa ali o dia todo no oxigênio, né, ou na máscara, ou no catéter, e quando ele vai para uma UTI, para um respirador, então aumenta ainda mais esse consumo, e hoje, né, devido à lei da oferta e da procura, esses insumos estão subindo astronomicamente. Nós temos os custos bastante elevados para a área de saúde. Aquele hospital, aquele serviço que não tem uma usina para produzir o oxigênio, que compra dessas multinacionais, são multinacionais que combinam muitas das vezes, inclusive os preços, dividem o mercado nas regiões, então é um custo bastante elevado. Quero saudar aqui a Marcília Cordeiro também, que está dando umas palminhas, a Luzirene Maia também. Vamos lá, Sérgio, outro assunto. Pois muito bem, doutora Arruda Bastos, outro assunto é que posto de saúde abre neste fim de semana na capital para atender pacientes do Covid-19. São postos de saúde que estão distribuídos na cidade de Fortaleza. Deixa eu ver aqui. Doutor Arruda, tem... O senhor tem aí a lista? Eu tenho aqui. Vamos lá, Sérgio. Leia a lista dos postos de saúde. Tá, Regional 2, o posto de Rebouças Macambira, na rua Creuza Rocha, bairro do Jardim Guanabara. Na Francisco Domingos da Silva, Avenida Castelo Branco, na Barra do Ceará. Na Regional 2, Rigoberto Romero, rua Alameda das Graviolas, na Cidade 2000. Na Regional 3, Anastácio Magalhães, rua Delmiro de Farias, número 1679, no bairro de Rodolfo Teófilo. O Licínio Nunes, a rua 6, sem número, no bairro do Quitino Cunha. Meton de Alencar, rua Perdigão Sampaio, 820, no bairro de Antônio Bezerra. Na Regional 4, o Gotardo Peixoto, na rua Irmã Bazé, número 153, no bairro Damas. A Regional 5, o Marcial de Brito, na Avenida A, sem número, no Conjunto Ceará. Isso aí eu conheço, hein? O Zé Walter, lá no Zé Walter, na Avenida José Araújo Lima, 1631, bairro Prefeito José Walter, terceira etapa. O Regis Zucar, na Avenida 1, número 618, no bairro do Mudubim. Outro posto de saúde, na Regional 6, Luiz Plancri, rua Alexandre Vieira, no bairro do Quaçu. No Janguruçu, na estrada do Itaperi, número 146, no bairro do Passaré. Coronavírus no Ceará. Segundo a última atualização do IntegraSUS, às 9h21 deste sábado, o número de mortes no Ceará cresceu para 2.305 O total de casos confirmados da doença avançou para 35.070, meu caríssimo doutor Arruda Bastos.
É importante que os nossos internautas que residem nesses bairros lembrem de que o atendimento, além das UPAs, pode ser feito nos postos de saúde. Então, esses postos todos, eles vão permanecer abertos esse final de semana, claro, não à noite, durante o dia. Então, quem tem algum sintoma que precisa ser esclarecido, né? Porque os sintomas, vamos repetir aqui, quais os sintomas mais encontrados da Covid-19? A febre, né, um sintoma que é muito comum, é o sintoma mais característico, normalmente é uma febre alta, normalmente, mas pode ser também uma febre de menor intensidade, uma febre persistente, ela cede com um analgésico, mas depois ela retorna. A tosse também, uma tosse irritativa, como uma tosse alérgica, as pessoas que têm tosse alérgica, pode também acontecer perder o olfato e o paladar, né, quer dizer, você fica como, muitas das vezes, numa infecção, numa gripe mais forte, você fica sem sentir o cheiro nem o gosto, isso é bem claro. Só que, no caso da Covid, isso é mais acentuado, você perde realmente quase por completo o paladar e o olfato, e esse sintoma, os trabalhos que têm realizado, os trabalhos realizados mostram que não é um sintoma grave, e quando acontece, inclusive, o paciente tem até uma recuperação mais rápida, né? O sintoma mais preocupante é realmente a falta de ar. E aí, o que é que eu aconselho? Quem tem condição de ter oxímetro portátil e bota no dedo, aquilo é importante no acompanhamento, porque você coloca aquele oxímetro que dá a taxa de oxigenação do sangue. Se essa taxa, a taxa normalmente, ela normal é de 95% a 100%. O indivíduo normal tem essa taxa em torno de 95%, 96% a praticamente 100%. Se você observa que essa taxa de oxigenação ela está caindo, não tem um motivo para ela cair se o indivíduo está sadio ou só com febre. Se isso começa a cair, abaixo de 95, 93, 91, aí é um sinal de alerta. Aí eu aconselho que deve ir realmente para um hospital de emergência ou para uma dessas portas de entrada. No caso do sistema único de saúde, passar no posto de saúde, esses que estão abertos, e também numa unidade de pronto atendimento. Existem 12 unidades de pronto atendimento em Fortaleza. O Sérgio leu aí a relação dos postos de saúde que estão funcionando nesse final de semana, mas nós temos as UPAs 24 horas que funcionam todos os dias, durante todo o dia, que pode ser procurado, né? Inclusive, eu conheço bem essas unidades de pronto atendimento, porque foi na minha época de secretário e eu inaugurei 6 dessas UPAs. Eu conheço muito bem a UPA da Praia do Futuro, uma UPA boa, bem localizada, as pessoas podem procurar, foi a primeira UPA inaugurada aqui em Fortaleza. Tem a UPA do Altra Nunes, também bem localizada, a UPA do Canimbezinho, a UPA do Conjunto Ceará, a UPA do Conjunto José Walter, a UPA de Messejana, lá no Coaçu, tem a UPA do Bom Jardim, tem a UPA lá Vila Velha, tem no Itaperi, tem no Janguruçu, tem lá no Cristo Redentor, então tem UPA espalhada em praticamente toda a cidade. E agora, com essa, segundo a informação da Secretaria, a gente tem observado que a procura diminuiu um pouquinho, então as pessoas podem, ao sentir esses sintomas, procurar com um pouco mais de tranquilidade. Não esquecendo de, se for para o hospital, tem que ir com a máscara, tem que ter cuidado aí e não tocar nada, se possível, não tocar muito. Depois, se a recomendação do médico, do serviço, se for voltar para casa, chega em casa, tem que tomar um banho, botar roupa para lavar muito bem as mãos. Bom, o Henrique Machado está perguntando, doutor, o senhor acha que o início de junho haverá um afrouxamento no isolamento? Henrique, eu tenho praticamente certeza que sim. Eu tenho certeza que esse isolamento ele vai ser flexibilizado a partir agora do começo de junho. Vai ser uma flexibilização por setores, uma flexibilização com horários diferentes, inclusive, de entrada e de saída, né? A construção civil deve ser uma das primeiras a ter exatamente a liberação para o funcionamento. Depois, algumas indústrias de alguns setores, as movelarias, a parte de material de construção, deve ter. Agora, vai existir sempre uma mudança em termos de horário, para não ter superlotação, principalmente no transporte coletivo, e que as pessoas possam contaminar umas às outras,
e também uma mudança em termos, já que está sendo exigido o uso de máscaras, que a empresa tenha álcool em gel, tenha água suficiente, tenha pias, tenha lavatórios, possa fazer turnos também alternados para que aquelas empresas que oferecem café da manhã, que oferecem o almoço, isso possa ser dividido, não tem essa concentração dos funcionários sempre na mesma hora para tomar o café ou para almoçar, quer dizer, os turnos têm que ter uma diminuição. Pode ser até que exista uma redução na carga horária dos funcionários, uma mudança grande nisso aí. E aí outros setores, a parte do comércio, aquele comércio pequeno, aquele comércio que quem trabalha ali é só a família mesmo, é o proprietário, é um filho, é a esposa, esse comércio pode começar. Você não acredita que shoppings comecem logo de imediato, vai passar um pouquinho, e esse calendário deve se estender, no mínimo, durante um mês todo de junho. E alguns serviços até podem entrar para julho. Eu acho que escolas, universidades, isso aí vai prolongar mais, vão ficar muito ainda com EAD, com ensino à distância, e talvez isso para agora. Isso tudo, eu estou dizendo uma previsão com relação à informação que nós temos hoje, desse isolamento. Quer dizer, as eleições também podem ser prorrogadas um pouco, né? Um pouco mais, né, doutor? Como é que você diz? As eleições? As eleições podem ser prorrogadas um pouco mais, né? Eu não vejo como fazer campanha política nesse momento atual. Eu acho que eu concordo realmente que essas eleições passei para dezembro, não tem como fazer campanha política agora, a partir de agosto, setembro, nós vamos estar no interior ainda. Outra coisa, Fortaleza vai melhorar, mas, como eu falei, o interior vai ser diferente. Essa flexibilização do isolamento não vai ser para todas as cidades, vai ser também cidade por cidade, baseado no quê? No resultado dos exames, dos testes que vão ser realizados na população. O Estado está montando, aliás, já montou, adquiriu também muitos testes, então vai ter que ser feito muitos testes na população. Essas empresas que vão iniciar devem realizar testes também nos seus funcionários, devem realizar também, você medir a temperatura sempre que a pessoa chegar para trabalhar. Teve alguma alteração, está com febre, vai voltar para casa, não vai trabalhar. Então, as empresas vão ter que colocar barreiras para os seus funcionários. Porque é uma empresa que é reaberta, e aí tem um funcionário que está doente, e vai transmitir essa doença para os outros, a empresa vai fechar. Já aconteceu isso pelo Brasil, de empresas serem abertas, e depois a empresa ter que ser fechada, porque apresentou um grande número de pessoas contaminadas. Então, a preço de hoje, acredito sim, Henrique, que a partir de junho, nós vamos ter uma flexibilização mais lenta, uma flexibilização muito lenta, baseada nos dados realmente de pacientes contaminados, nos dados de número de leitos ocupados, mas isso vai ser por cidade. Bom, quero agradecer aqui tem a Sônia Vieira. Ela está dizendo que teve falta de ar, teve dores no corpo, nariz muito entupido, só não teve febre, foi ao Gonzaguinha e o médico lhe passou um antialérgico e também uma medicação que é prednisona, que é o corticoide. Isso acha que ela teve Covid? Ela está dizendo, acha que sim. Bom, hoje esses sintomas podem acontecer na Covid, mas as outras doenças continuam a acontecer, né? As outras doenças continuam a acontecer. Você, também que você foi medicada, você não teve nenhuma redução dessa oxigenação em termos de alteração pulmonar, né? Não teve uma pneumonia viral, que é exatamente a gravidade maior, quando você faz a tomografia e aparece o pulmão, e as tomografias subsequentes aumenta essa infiltração pulmonar. É ficar em observação, né? Porque tem um detalhe, a doença normalmente complica em torno do 7º dia, não nos primeiros dias. Então, a pessoa tem que ficar atenta até os 7, 10 dias, porque a doença pode complicar exatamente nesse período. A Sônia Viana está dizendo que é minha paciente. Olha, obrigado aí pela audiência dos meus clientes, dizer que nós, acredito, a partir do próximo mês, estamos voltando com toda a força para recuperar o tempo perdido, Sérgio. Muito bem, doutor Arruda Bastos, nós estamos na apresentação do programa Saúde em Dia na internet, programa que tem a inspiração médica do doutor Arruda Bastos. Doutor Arruda, eu particularmente, irei manter o costume
de usar máscara muito mais além do término dessa pandemia, porque eu vou ter um cuidado, e as pessoas, eu acho, também devem ter esse cuidado, para que a doença não possa voltar. A gente tem que ter um cuidado de prosseguir com o uso dos equipamentos interessantes para o combate à doença, porque ela pode voltar, e a gente tem que manter realmente este cuidado, doutor Arruda Bastos. Sérgio, é fundamental o que você está dizendo, né? Não tenha dúvida. Máscara, nós vamos usar máscara aí, Sérgio, até que surjam vacinas, até que as vacinas sejam realmente disponibilizadas para a população. Nós vamos ter um novo normal. O novo normal não é o que nós vivíamos antes do dia 18 de março, que foi quando começou o isolamento, não será a partir do dia 19 de março. É outra realidade, né, então? Vai ser outra realidade. É outra realidade. O uso de máscara vai ser obrigatório. Ninguém vai trabalhar mais sem ter máscara, ninguém vai andar em ônibus sem máscara, ninguém vai entrar no supermercado sem ter máscara, o médico não vai atender sem máscara, os clientes não vão poder se consultar sem máscara, não vai ter ninguém na recepção sem máscara. Quer dizer, uma coisa que antigamente você usar máscara, você era até discriminado, você entrava num local, tinha uma pessoa usando máscara, você ficava com medo, saía longe, porque normalmente aquela pessoa tinha uma imunidade baixa, ou estava fazendo quimioterapia, ou radioterapia, ou tinha alguma doença que não podia contrair outra, né? Hoje não, hoje vai ser o comum. A falta do normal é ninguém é alguém que não use, e deve ser forçado a usar. Isso não é uma coisa de eu vou usar se eu quiser, não. A pessoa tem que usar, porque você evita a transmissão para outra pessoa e também evita que você contraia da mesma forma a doença. Bom, o Henrique está perguntando, os funcionários públicos, qual a previsão para voltarem à normalidade? Eu também, Henrique, eu acho que funcionário público vai ser gradualmente, dependendo de cada setor. Aqueles setores que impactam mais no funcionamento do serviço público vão voltar um pouquinho mais cedo, mas com muito controle em termos de horário também, muito controle em termos de salas, de muitas pessoas numa sala só. As empresas, tanto públicas como privadas, as repartições vão ter que mudar, você não pode ter uma sala mais... Antes, o que é que existia? Era moderno você ter uma sala muito grande, cheia de birôs, com as pessoas tudo ali, para o chefe ficar olhando aquelas pessoas trabalhando ali tudo junto. Hoje já a arquitetura das empresas, a arquitetura das empresas públicas, privadas e qualquer que seja, vai ser diferente. Vai ter um espaçamento, você tem que manter um espaçamento ali de 2 metros entre as pessoas. Isso é trabalhar em casa, né, doutor? Trabalhar em casa, né? É isso, Sérgio. Então, uma outra novidade que vai existir é exatamente esse espaçamento. Você vai evitar aglomeração. Por exemplo, jogo de futebol, eu acho que com o público, o estádio cheio, não vai acontecer tão cedo, e eu acho que a maioria dos locais só vai voltar quando tiver realmente uma vacina. Nós temos uma notícia importante da vacina, Sérgio, que foi divulgada agora de ontem para hoje, né, uma notícia importante, porque nós temos 3 grupos, eu já falei isso nos outros programas, nós temos 3 grupos estudando e trabalhando as vacinas. É um grupo chinês, um grupo inglês e o grupo americano. O grupo chinês, de vez em quando, um sai na frente do outro. O grupo chinês, ele divulgou agora na Lancet, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, divulgou já uma fase de testes com humanos, 106 humanos, 109. Foi feito o teste e demonstrou realmente ser eficaz, ou seja, a vacina induziu a produção de anticorpos pelos pacientes sem nenhum efeito colateral nesses pacientes. Então, essa vacina ela vai continuar agora a passar para uma outra fase. E os outros grupos, o americano e o grupo também, eles vão continuar trabalhando. Então, eu acredito que a previsão é realmente até o final desse ano tem uma vacina. O problema é essa vacina ser produzida em massa para todo mundo, ser distribuída e ser administrada para todas as pessoas, como hoje é a vacina da gripe aqui no Brasil, que quando foi da pandemia do H1N1 não tinha vacina. Depois surgiu a vacina, hoje a vacina, ninguém nem lembra, mas a vacina que todos os grupos de risco, os idosos, os professores, as crianças tomam todos os anos, já previne contra o H1N1.
Bom, eu quero ver aqui, a Núbia está perguntando, funcionários públicos trabalham e levam doença para casa. Esse é exatamente o grande problema de flexibilização, porque vai flexibilizar e tem esse risco realmente de aumentar. Mas aí é o seguinte, Núbia, esses testes é que vão falar, se nós tivermos uma grande quantidade de testes e for confirmado que a doença está realmente em declínio, porque uma boa parte da população já se imunizou, porque o isolamento teve realmente esse resultado, vai ter que ter essa volta do funcionamento normal. Eu acho que para funcionários públicos vai continuar tendo uma certa restrição para os grupos de risco. Outra coisa que eu não falei quando o Henrique perguntou, eu acredito que também a flexibilização não vai iniciar para todas as pessoas, mesmo que pertença a uma repartição pública ou que pertença a uma empresa. Vai ser orientado o seguinte, se você não faz parte do grupo de risco, você é um jovem, tal, vocês podem voltar. O grupo de risco vai voltar mais lentamente, vai se esperar mais uns 15 dias, esperar um pouco mais para esse grupo voltar às atividades. Sérgio, deixa eu lembrar aqui que esse programa nosso é o programa Saúde em Dia, que é uma resenha da semana. Nós fazemos esse programa já há uns 8 anos na Rádio Assunção, de segunda a sexta-feira, de 12h30 às 13 horas. Nós estamos fazendo, inclusive, de casa, eu e o Sérgio Cunha, continuamos fazendo o programa, é o programa dos programas que tem maior audiência na Rádio Assunção. A área de saúde é o único programa, talvez, do Brasil, que tenha meia hora de informações de segunda a sexta, dando informações da Covid-19. Nós resolvemos fazer esse programa, esse é só o terceiro programa que nós estamos fazendo, até aos sábados, sempre às 18 horas, para nós atualizarmos os números da semana e dessas informações. Mesmo depois que essa pandemia foi embora, porque vai passar, não tem dúvida que vai passar, só as pessoas terem cuidado aí para não se contaminar, para aumentar essa curva o mais rapidamente possível, nós vamos continuar fazendo sempre aos sábados esse nosso programa. Lembrando que esse programa fica gravado, quem entrou agora, quem não assistiu desde o começo, o programa está na nossa página do Facebook e daqui a pouco, quando terminar o programa, nós vamos colocar na nossa página também do YouTube e vamos colocar uma parte também do programa na nossa página do Instagram. Meu Instagram é @RudaBastos, essa página é facebook.com/RudaBastos1, mas tem as outras páginas também. E no YouTube é Raimundo Arruda Bastos, só entrar e pode curtir todos os vídeos, inclusive os nossos programas da semana toda estão lá, divididos por canais dentro do YouTube, Sérgio. Muito bem, doutora Arruda Bastos, são exatamente 18 horas e 41 minutos. Nós vamos encerrar este programa mais tarde um pouco. Como é que é, doutora Arruda Bastos, o horário do programa? Vamos manter o programa até 7 horas, Sérgio. Vamos ver as últimas notícias, as outras notícias do dia, Sérgio. Ok, doutora Arruda Bastos. Doutora Arruda, com relação à média de isolamento de Fortaleza, me parece que chegamos a 70%, né, meu caro doutor Arruda Bastos? Alguns bairros chegaram a 70%, mas a média está em torno de 50%, 55%. Né? É mais do que a maioria dos outros estados. Né? Nós só tivemos um estado que conseguiu superar essa média. O Maranhão não conseguiu, ficou nessa faixa também. São Paulo já fez não sei quantos experimentos lá, não consegue reduzir o isolamento, né? É lamentável, porque São Paulo, eu tenho aqui notícia de São Paulo, no dia de hoje, chegou a 6.045 óbitos, 6.045 óbitos em São Paulo, 80.558 casos confirmados. Só em 24 horas, foram 272 casos, 272 novos óbitos em São Paulo. São Paulo é ainda preocupante a situação do estado de São Paulo, apesar de toda a magnitude que é São Paulo, da condição socioeconômica de São Paulo, a capital está péssima, a capital, e o interior agora também chegando com força, a doença chegando com força no interior de São Paulo. Rio nem se fala, Rio vai ser a maior calamidade aqui do Brasil, vai ser exatamente a situação do Rio de Janeiro. A letalidade do Rio de Janeiro já chega a 10%, nós estamos aqui 6,6%, ainda é alta, porque no resto do mundo essa letalidade em alguns países chega a 3 ponto alguma coisa. Aqui nós estamos
nós estamos nessa faixa aí de 6,6%. Deixa eu responder aqui, então, a Regina está perguntando, não tem como se evitar isso? Acho que tem que ver a economia também. Por isso, Regina, que eu acho que a partir de junho vai ter uma certa flexibilização, porque os dados, os números vão permitir que isso aconteça, né? Então, nós podemos chegar aqui em Fortaleza sem aquela calamidade toda, apesar de muitos óbitos, apesar de muitos casos e muitas dificuldades, e os relatos que nós temos todos os dias de pessoas que faleceram porque não conseguiram ser transferidos, mas a perspectiva inicial é que nós tivemos aqui aquela calamidade como aconteceu na Itália, né, como aconteceu na Espanha, de ter que os médicos estarem escolhendo assim 3, 4, 5 e deixando 10 sem atender, porque não tinha estrutura para isso. Nós estamos chegando assim nesse limite aqui, nesse pico aqui, sem ter tido muitos casos graves, muitos óbitos também, muita dificuldade de atendimento, mas não se compara com o que aconteceu lá em termos de superlotação e colapso na saúde, como aconteceu principalmente na Itália e em cidades específicas da Itália, principalmente Milão, né, que o prefeito, inclusive, depois teve que pedir desculpa porque ele patrocinou uma campanha que Milão não podia parar, certo? E ele não parou, e aí o que aconteceu foi que a doença estourou mesmo lá na cidade. Como agora nós estamos vendo o caso da Suécia, e muitas pessoas louvam a Suécia, que não fez o isolamento, pois a região da Escandinávia, país em pior situação, e agora os dirigentes estão também nessa linha de pedir desculpas, exatamente a Suécia. Os outros países tiveram uma baixíssima letalidade, e a letalidade da Suécia é uma das maiores também do mundo, Sérgio Cunha. Muito bem, são 18 horas e 45 minutos. Agora, nós estamos na apresentação do programa Saúde em Dia, aqui mesmo na Super Rádio. Opa, na Rádio Assunção não, a Rádio Assunção é só durante a semana. O nosso programa está sendo transmitido pela internet. O programa que começa às 18 horas do sábado e estamos transmitindo este programa, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Aqui tem uma notícia muito importante também, nós vamos passar agora. Prefeito de Fortaleza quer antecipar feriados de Corpus Christi e Nossa Senhora de Assunção, meu querido doutor Arruda Bastos. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, vai encaminhar à Câmara Municipal de Fortaleza, na segunda-feira, dia 25, uma mensagem em regime de urgência para antecipar os feriados de Corpus Christi e de Nossa Senhora de Assunção para o mês de maio, como ação de combate à pandemia, meu caro doutor Arruda Bastos. Sérgio, isso eu já falei, tinha falado nos meus programas anteriores, é uma necessidade de antecipar os feriados, fazer o que São Paulo fez agora. São Paulo talvez tenha uma discreta melhora, antecipou agora vários feriados, tem 6 dias de feriado lá. Então, se existem feriados, vamos antecipar. Quando essa pandemia passar, esquecer feriado, nós só vamos ter agora um Natal aqui, e olhe lá, Natal de feriado, o resto deve ser tudo antecipado. Eu sou favorável a essa medida de antecipar tudo que é feriado, porque depois, quando a situação melhorar, nós vamos ter que trabalhar mais ainda, como eu já falei aqui, para recuperar o tempo perdido. Nós precisamos recuperar o tempo perdido, recuperar o tempo nas escolas, recuperar o tempo nas universidades, nas empresas, no serviço público, né? Então, eu concordo e eu acho que os vereadores vão apoiar por unanimidade a antecipação desses feriados. Eu quero também aqui saudar a Lívia Araújo, que está dizendo que também acha que deve antecipar os feriados, e eu concordo. Eu acho que já é tarde, já devia ter antecipado mais, né? E essa forma com que São Paulo fez foi a única, eu acho que a única medida inteligente que São Paulo tomou, porque São Paulo só tomou atitude de quem não é inteligente. Primeiro, aquele negócio de rodízio de carro de placa par, placa ímpar, isso não adianta nada, porque quem tem placa par, no dia que é ímpar, sai de ônibus, é pior. Piorou a situação em São Paulo, negócio de placa par, placa ímpar. Depois,
o rodízio tradicional não adiantou coisa nenhuma. O que vai adiantar foi realmente esse feriado. Então, eu acho que o governador também deve mandar a mesma coisa, estendendo essa medida não só para Fortaleza, como é o caso do prefeito, estendendo essa medida em termos de interior, e os municípios estudem, vejam, analisem aqueles seus feriados municipais e antecipem também, porque essa é a forma certa de fazer. Bom, quero agradecer aqui o Gabriel, que está dizendo aqui que o rodízio foi um tiro no pé, e foi mesmo, Gabriel, foi uma medida assim de jerico mesmo, totalmente, não tinha sentido você fazer rodízio, as pessoas ficaram mais expostas, porque inclusive quem tem acesso, quem já viu, existe um gráficozinho que mostra os locais mais fáceis da pessoa se contaminar, né? Aí vem lá, hospital, posto de saúde, aí vem transporte público, aí depois lá no fim vem seu veículo dentro de casa, elevador e tal, né? Então, como é que você tira a pessoa de dentro do carro e bota para a pessoa andar de ônibus ou de metrô, né? Então, não tem realmente sentido e não conseguir, isso não era uma medida realmente inteligente, Sérgio. Muito bem, doutora Ruda Bastos, nós vamos agora reafirmar os números do coronavírus no estado do Ceará. A gente vai repetir os números que temos até agora, não é? E depois a gente, se der tempo ainda, a numeração, os números chegarem, a gente informa. Mas vamos repetir os números que temos, doutora Ruda Bastos. Bom, Sérgio, vamos lá. Então, os números do Ceará, né? Eu falei no começo do programa, nós temos no Ceará 35.070 casos confirmados, 2.305 óbitos, taxa de letalidade 6,6%. Temos 85 mil exames realizados, 85.559 e 46.745 casos de investigação. Caso de investigação, sempre eu tenho me detenho a analisar esse número, porque caso de investigação, o que quer dizer? Paciente que foi sintomático para a unidade de saúde, não tem o resultado do exame ainda, ou ainda vai realizar, agendou para fazer o resultado do exame, mas é um caso altamente suspeito, né? Altamente suspeitos, né? Sérgio, tem outra notícia aqui, uma notícia, a gente fala em muita notícia ruim, né? Mas eu tenho um amigo meu aqui, muito amigo, ex-reitor da UES, ele era reitor da UES no tempo que eu era secretário da Saúde, o Dr. Jackson Sampaio, e depois de praticamente aí um mês, ele saiu da UTI. Ele testou positivo, foi para um hospital privado, complicou, foi para a UTI, passou muito tempo na UTI, e agora ele teve alta da UTI e está se recuperando num leito de enfermaria. Sérgio, deixa eu responder aqui, tem o doutor Gabriel, está dizendo, doutor Arruda, estou preocupado porque vejo pouca fiscalização em Fortaleza e uma falta de produtividade por parte da polícia, de proatividade da polícia militar em dispersar realmente aglomerações. É verdade, e ontem, numa videoconferência que eu participei com vários prefeitos, os prefeitos fizeram a mesma queixa, dizendo que a polícia militar não está fazendo esse trabalho, não sei se falta uma orientação do Comando Geral da Polícia Militar, mas que as prefeituras estão tendo muita dificuldade. A maioria das prefeituras não tem guarda municipal, ou quando tem 2, 3 guardas municipais. E a Polícia Militar tem o papel de realmente fechar e dissolver essas aglomerações. As pessoas que estão com o comércio aberto que não poderiam estar, as feiras que estão funcionando que não poderiam estar, festas que, infelizmente, existem pessoas totalmente desequilibradas que até festas estão fazendo, e a polícia tem esse papel. Doutor Gabriel, o senhor tem toda a razão. Alguma novidade sobre as vacinas? Tem novidade que a vacina chinesa andou mais um pouco, e eu acho que essa vacina chinesa vai ser a primeira a ser liberada, porque os chineses, a doença começou inicialmente lá, e eles têm um setor científico muito desenvolvido e recursos para avançar nisso. E é bom porque o presidente chinês já disse que produzindo a vacina vai distribuir para o mundo todo sem ter problema de patente. Já o presidente dos Estados Unidos falou que isso não pode pegar patente, etc. e tal. Mas tem 3 grupos trabalhando. Lá em Oxford, o inglês, o chinês e o
americano. Bom, o Dr. Jackson, gente muito boa, gente muito boa, ex-reitor da UES, um médico de renome que está vencendo o coronavírus. Jorge está dizendo aqui, doutor, quanto tempo ainda ficaremos em casa, precisamos voltar ao trabalho? Eu acho, Jorge, que nós vamos voltar agora a partir de junho, num calendário assim bem distribuído durante várias semanas. Primeiro aquelas empresas talvez de construção, aquelas empresas que produzem imóveis, outras empresas, tem esse plano todo que foi discutido nesse comitê aqui do governo do estado. Eu acho que ele vai começar a implantar a parte, se nós não tivermos nenhuma surpresa, se as coisas continuarem dessa forma, diminuindo o número de pessoas, diminuindo a procura por leito de UTI, diminuindo tanto nos hospitais privados, nos hospitais dos planos de saúde, como no Sistema Único de Saúde. Sérgio, estamos chegando aí ao final do programa. Mais alguma coisa, Sérgio? Pode passar. Não, eu não ouvi, Sérgio. Seu microfone estava fechado. Pode falar. O que você ia falar? Eu tenho aqui mais alguma notícia. Se o senhor quiser, eu posso passar agora. Pronto, passe agora. Pode passar para nós terminarmos o programa. Muito bem, doutora Ruda Bastos, a cidade de Sobral sofre operação de fiscalização do isolamento social rígido em Sobral. Está acontecendo exatamente isso. Um reforço policial foi destacado para a região norte do estado neste sábado, para dar continuidade à operação de fiscalização do cumprimento do decreto estadual para o isolamento social rígido, que segue até 31 de maio em todo o estado do Ceará. É a cidade de Sobral, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Eu creio da importância aí, né, do prefeito de Sobral, o prefeito dos Ferreira Gomes, tem um interesse muito forte em manter a cidade de Sobral isolada da pandemia, meu caro doutor Arruda Bastos. Sérgio, e com essa notícia nós vamos encaminhando aqui o final do programa, só repetindo que esse é o programa Saúde em Dia, que eu faço de segunda a sexta na Rádio Assunção com o Sérgio Cunha, já há uns 8 anos, e nós estamos fazendo agora todo sábado aqui pela internet. Nós fazemos sempre às 18 horas de sábado, estamos terminando, começamos um pouco mais cedo, está quase no final do programa. Eu falei no início, Sérgio, que essa preocupação agora é com o interior, né? Você citou Sobral tem grande preocupação, embora tenha uma estrutura de saúde melhor do que as outras cidades, tem um instituto de saúde talvez uma das melhores, para o Hospital Regional de Sobral, que eu tive a oportunidade de construir e inaugurar, que é referência para todo o Ceará, o Hospital Regional de lá, tem a Santa Casa, que é um hospital também de boa qualidade, tem outros hospitais, mas Sobral está preocupando, precisa realmente ter um controle maior desse isolamento. Já Itapipoca não tem essa estrutura toda, tem um hospital polo filantrópico, mas a estrutura não é tão grande, preocupa também muito a região de Itapipoca, Caucaia e Maracanaú, na região metropolitana, e a região do Cariri, principalmente o Crato, depois Juazeiro e depois Barbalha. Bom, agradecer aqui, então, todos que participaram desse nosso programa, Sérgio, agradecer aqui os que estão dando aqui boa noite, até a próxima, vamos voltar, Sérgio, no próximo sábado, às 18 horas, não é isso, Sérgio? Se Deus quiser, doutor Arruda Bastos, nós vamos continuar informando e fazendo o resumão da semana aqui na nossa internet. Eu volto com você segunda-feira dentro do programa Saúde em Dia da Super Rádio Assunção Cearense AM 620. Até lá! Até lá, Sérgio. Obrigado a todos. Tenham uma boa semana, final de semana. Fiquem em casa. E, como eu tenho visto por aí, vai dar certo.